Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio da Jovem Advocacia Podcast. Eu sou Luan Silva, sou membro da APAC, advogado, e estamos nessa sequência de episódios relacionados ao 5º Constitucional, as eleições para o 5º Constitucional. Nesses episódios nós temos trazido os candidatos para que se apresentem, para que apresentem suas propostas, apresentem suas visões, e que assim a gente possam se aproximar da advocacia, da jovem advocacia, para que assim a gente possa conhecer mais de cada candidato. Hoje nós estamos com a grandíssima Cristiane Furtado, advogada, já militante há mais de 10 anos na advocacia, que tem uma carreira de muita história, muita experiência na advocacia militante, a advocacia do dia a dia, a advocacia da boca a boca, que é aquela advocacia tradicional. Então é alguém que conhece desde muito tempo, desde a raiz da nossa profissão. Seja muito bem-vinda, doutora Cristiane, é um prazer estar com a senhora aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo podcast com você e me apresentando para vocês, como para a Jovem Advocacia e para toda a sociedade, né? Para demonstrar desde quando iniciei minha advocacia, hoje estou com 25 anos de como advogada, na labuta diária do dia a dia nosso, nas agruras, nas alegrias, nas conquistas e tentando superar as dificuldades que a advocacia nos traz. É isso. Então, para começarmos a nossa conversa, eu gostaria de saber exatamente isso. Vamos começar pelo início. Vamos saber quem é a doutora Cristiane Furtado, como foi o seu início de carreira, sua advocacia, como foi a jovem advocacia da doutora Cristiane. Pronto. Eu me formei no ano de 2000 pelo CEUD. Em 2001, no final de 2020, passei no exame de ordem, iniciei meu labor na advocacia em 2001. Jovem advogada, sem família tradicional, eu acho que sou uma das primeiras advogadas dentre o meio. Então, eu não tinha escritório grande, eu não tinha parente, juiz, não tinha advogado. Então, aquele início, o que fazer agora? Então, o que fiz? Montei um escritório com mais 2 colegas, próximo à minha casa, então, onde demos início a essa advocacia. Só que e também a gente inicia a advocacia, mas também não para de estudar. Então, foi iniciando nesse escritório com 2 advogadas e já iniciando uma especialização em direito... Eita, desculpa. Fique tranquila, não se preocupe. Eu fiz Direito Processual Civil e Consumidor, que iniciei em 2001. Porque hoje a gente casa as 2 coisas, né? A gente casa o início do trabalho, mas também nunca deixa de estudar e nunca deixa de tentar crescer. Entendo. Então, a sua advocacia começou como a grande maioria da jovem advocacia de hoje. Inclusive, me sinto até representado, né? Porque são raros aqueles que já entram na nossa profissão com o escritório pronto, com família tradicional já na área, parentes, familiares, enfim. Nós que viemos do zero e construímos a nossa carreira ao longo dos anos, sabemos como funciona, quais são as lutas, quais são as dificuldades da classe. E já falando disso, eu gostaria que a senhora desse o seu ponto de vista, o seu posicionamento a respeito da relevância do 5º Constitucional, de trazermos um advogado, de levarmos uma advogada à posição de desembargadora no Tribunal de Justiça. O que isso traz para a senhora? Qual é essa relevância, principalmente para a jovem advocacia? A grande importância que eu vejo hoje de nós termos um representante advogado militante é porque o advogado militante é que realmente sabe das agruras, das dificuldades e dos anseios e desejos para que tenhamos uma advocacia melhor, uma advocacia mais célere, um respeito. Hoje pedem respeito aos funcionários, mas esquecem que nós também precisamos de respeito. Nós precisamos de respeito porque a nossa profissão, nosso jurisdicionado, que é nosso cliente, quer também respeito quando vai a um tribunal, quando vai a uma delegacia, quando vai a qualquer ponto que necessite da busca do seu direito. Então,
tirando um pouco, voltando um pouco do início da advocacia, hoje um ponto que eu vejo relevante e que trouxe, que foi muito importante na minha época de jovem advocacia, foi ser advogada da ativa. Porque nós, que não somos abastados, que não temos já uma estrutura definida, para iniciarmos, precisamos de ajuda de outras pessoas. E o que o tribunal, na época, as varas nos abria como leque, era você dispor seu nome como advogado da ativa. Só que tinha um porém. A remuneração ínfima e tu só recebia quando transitava em julgado. E você já passa 5 anos para se tornar advogado. Inicia sua advocacia, você também tem suas despesas para pagar uma especialização e se manter. Você não tem mais aquele desejo de continuar o quê? Na dependência de pai e mãe. Tu quer se tornar ativa, tu quer ganhar o teu. Então, a advocacia da ativa é muito importante nesse ponto, porque você já aprende ao que é fazer uma defesa, participar de uma audiência, acompanhar uma sentença, foi desfavorável ao teu cliente, tentar conversar com ele, não conseguiu, fazer uma apelação, tudo com afã de ajudar a quem você foi colocado para ajudar. Então, hoje eu vejo isso. O advogado militante é que tem condições de levar tudo isso para os seus pares lá com os desembargadores, para que, junto, fazendo algumas normas, algumas regras que iremos conversar ainda, de como tornar essa advocacia mais célere, essa advocacia mais respeitosa. Exato. É realmente uma pauta de grande importância, justamente aproximar a advocacia, ou melhor, aproximar o tribunal, os desembargadores, a secretaria da advocacia. Que nós temos esse conceito, essa imagem de que o tribunal se mantém afastado da jovem advocacia. E o medo de falar com o desembargador. Exato, é um distanciamento muito grande do desembargador para o jovem advogado, e para nós que somos, do desembargador para o advogado, e para nós que somos jovens advogados ainda é um buraco mais embaixo, porque o medo é presente na jovem advocacia. Não existe esse jovem advogado que já venha pronto e preparado para despachar com o magistrado, para despachar com o desembargador na secretaria de um tribunal. E eu lhe digo um caso, porque, que me permita, doutor desembargador Haroldo Ren já está aposentado, mas quando eu iniciei minha advocacia, ele era juiz das varas cíveis. Aí uma vez fui despachar com ele. E eu, muito nervosa, estava iniciando, e comecei a me tremer. Ele olhou para mim, disse: Cristiane, eu te conheço da faculdade. Eu sei da sua capacidade, da sua potência e do seu conhecimento. Você está aqui tremendo porque está na minha frente. Mas você precisa se controlar, porque se você faz isso na frente de um cliente seu, ele vai achar que você não tem conhecimento do direito que ele tanto almeja. E, a partir daí, eu passei a me controlar, tentar vencer as minhas dificuldades, os meus medos, o quê? De falar em público, de enfrentar. Confesso que já tive muitos problemas na minha militância, como o quê? Receber grito de desembargador e sair chorando do gabinete. Graças a Deus ele já está aposentado. De ser delegados antigos que não eram de carreira, dizendo para eu deixar de meu cliente sozinho para ele fazer cobranças ilegais, e eu não aceitar aquela situação, consegui enfrentar. Então, hoje, nós vamos nos trabalhando, enfrentando nossos medos, superando nossas dificuldades, para que possamos crescer, para que possamos desenvolver nosso trabalho. Certo. E é justamente uma pauta, uma questão que exige também do próprio tribunal, da própria desembargadora, dos funcionários ali da secretaria, esse cuidado, esse tato com o advogado, com o jovem advogado. Porque nós sabemos que nem todos têm a mesma paciência de lidar com alguém que está aprendendo agora, de alguém que tem medo de falar, de alguém que se sente, às vezes, como é que eu posso dizer, podado diante de uma autoridade, com medo do que vai falar, com medo de se posicionar.
e treinar, capacitar os servidores do tribunal, assim como os desembargadores, a ter esse tato, transforma a advocacia em uma advocacia mais humana, em um trabalho mais humano, em uma secretaria mais humana, em um local onde a advocacia possa ser exercida da forma como deve ser. Isso. Uma coisa que eu vejo muito, que eu acho que peca o nosso tribunal e as nossas varas, é a questão de você não ter o acesso, não ter o contato. Se vocês tiverem a oportunidade, por exemplo, ir no Fórum Cível de Fortaleza, as varas lá, as paredes são de vidro. Então, você não é recepcionado só naquele balcão que tem 1 ou 2 funcionários te recebendo, às vezes não tem nenhum, que tu tem ainda que tocar campainha, esperar, aguardar, se alguém já vou e esperar. Lá não. Além de tu ter uma pessoa lá para te receber, quando tu passa pelo corredor, é os muros de vidro. Então, tu tem como ver, visualizar o trabalho. Porque eu acho que isso aqui também é importante. É tanto que infelizmente, isso não é possível, mas eu entendo que servidor público, o salário deveria ser bipartido. Seria parte físico e parte por produção, tendo um limite. Se você tem uma produtividade, como você tem no meio privado, essa pessoa cresce. Quando tu está no meio público, que eu trabalhando, eu não trabalhando, eu recebo o mesmo salário, qual é o interesse? Qual é o interesse de eu dar seguimento, dar mais celeridade a teus processos? Eu só estou ali, infelizmente, não podemos colocar tudo como ruim, tudo como bom. Nós temos as coisas boas e as coisas que precisam melhorar. Para que o quê? Há necessidade de uma celeridade processual, há necessidade de normas para que tanto os juízes como os desembargadores cumpram, para que nós podemos ter processos iniciados em um ano e, pelo menos até o final daquele ano, já terem concluído a sua fase conciliatória, fase de conhecimento, para que o juiz já esteja pronto para dar sua sentença. Realmente isso é um problema que já perdura por muitos anos, que é justamente a celeridade processual, a tramitação de processos nas secretarias. Eu fui estagiário de uma secretaria lá da Justiça Federal, da 4ª Vara, onde até recentemente os autos ainda eram físicos. Sim. Então era aquele processo físico mesmo, manual, que a gente cortava o dedo ali na bailarina. Adoecia de rinite sinusite. Adoecia de rinite, espirrava para todo lado, mas nós já superamos isso. Nessa época de estágio, era muito recorrente advogado ir fazer a carga do processo, voltar, assinar o termo de responsabilidade, né? Voltar depois, entregar o processo, Então, realmente isso atrasava muito. Mas hoje nós não temos esse empecilho. Hoje nossos autos são digitais, então por que a justiça está demorando tanto? Seria falta de servidores? Seria falta de capacitação desses servidores que já estão lá dentro? O que a senhora imagina? Um dos pontos que eu imagino, e porque já enfrentei, o que é que o tribunal faz? Ele pega um funcionário de cada vara, não posso ter certeza se ainda é assim. Mas quando vivenciei vários problemas, o quê? Ele pegou um funcionário que era para ensinar como ia ser o PJE, como exemplo. Como seria a virtualização e tudo. Esse funcionário era para colher todo o conhecimento no treinamento que ele fez, ou no tribunal, onde foi que ele fez, em outro estado, e ele ser um divisor de conhecimento, um propagador de conhecimento para os demais funcionários da vara. Não. Aqui, eles seguram o conhecimento na mão como se você sabe que quem detém o conhecimento é necessário. Se tu demanda, eu passo o meu conhecimento para ti, quem chegar pode escolher se eu quero ficar com você ou escolher você. Então, na cabeça, eu entendo da pequenez humana o quê? Segura-se o conhecimento, o funcionário adoece, o funcionário entra de férias e o quê? E o procedimento para. Por quê? Porque ele não pode transmitir esse conhecimento. Eu entendo que se você vai fazer uma capacitação, e a capacitação, porque demanda valores, não pode ser feita com todos os serventuários da vara, com todos os serventuários do tribunal, que se escolha 3, mas que depois a vara em si, a Secretaria-Geral,
determine outras setores, salas, para que ele transmita o conhecimento dele, que ele não segure esse conhecimento. E também questões, por exemplo, o diretor de secretaria pode muito bem fazer uma análise de como está o teu andamento, o teu trabalho. Se tu tem uma demanda aqui de 20 processos e o outro tem 20, eu resolvo isso aqui com uma semana, o outro demora um mês, então nós temos como também colocar para aquele funcionário que não é o fato que isso está causando prejuízo aos jurisdicionados, às pessoas, que tem que se ter um melhor funcionamento. Só que isso tem que ter, ou se cria penalidades, ou se não vai ter uma efetividade, ou se muda as normas de como é transmitido e passado esses conhecimentos. Mas há necessidade disso. No decorrer, gostaria até de colocar uma proposta que tenham para efetividade com normas a serem trabalhadas junto com os desembargadores, para sabendo que se tivermos normas, datas fixas e pré-fixadas, com responsabilidade e com penalidades, as coisas andam. Exatamente. É trazer a responsabilidade, levar a responsabilidade, que na verdade ele já tem, de dar esse andamento processual célere, né, de fazer o atendimento e de fazer valer também o direito do jurisdicionado. Nós acreditamos que quando há essa letargia, há esse atraso nos despachos, no andamento processual nas secretarias, há também aquele perecimento do direito por parte do jurisdicionado, mas não por perder direito, mas talvez pela decisão não ser mais tão efetiva, né, considerando o passado tempo. E aí nós entramos numa situação que é um ponto sensível, que é justamente o atendimento do advogado dentro das secretarias. Não são poucos os casos de violações de prerrogativas que vão à mídia, violações que acontecem não apenas em delegacia, mas, como eu gosto de falar, não é somente na delegacia que acontecem as violações de prerrogativas. São em agências públicas, são em tribunais, são em fóruns, nas comarcas mais afastadas. Sim. Então, tudo isso tem essa pegada. E o advogado, principalmente o jovem advogado, ele tem esse medo de ter a sua prerrogativa violada. Ele já vai para um tribunal, para uma audiência, para fazer uma sustentação, ou até mesmo despachar com o desembargador e já se sente acuado. Isso. Então, qual a sua visão sobre defesa de prerrogativas dentro do sistema jurisdicional? Como que a senhora imagina que poderia ser trabalhado dentro de uma secretaria, por exemplo, essa defesa, essa pauta de valorização das prerrogativas da advocacia e, claro, consequentemente, a proteção e garantia dos direitos dos jurisdicionados? Eu acho muito importante a questão das nossas prerrogativas, tendo em vista o quê? É saber a quem poder reclamar, a quem poder ir atrás. Entendo o quê? Que peca muito o nosso tribunal, por quê? Porque não tem medidas efetivas, medidas sérias, para que seja respeitado. Nós temos a Comissão dos Direitos das Prerrogativas muito atuante pela OAB. E só que isso está demandando muito volume processual, mesmo com as reclamações por juiz do fórum, por desembargador-presidente, nós não estamos vendo mudança. Não vemos mudança nos tratos para com o advogado, nos tratos para com as partes. Eu entendo que deve ter, sim, simpósios, entendo que deva ter atualizações, até de como lidar com o público. Eu acho isso muito importante, porque você tratar o igual como você quer ser tratado. Eu acho que isso deve ser colocado entre uma chefe de secretaria. Se a chefe de secretaria verificou que aquele fato realmente ocorreu, que se possa ter algum local, um documento, além da corregedoria, que você possa notificar, possa exigir providências e que esse serventuário seja penalizado ou advertido. Porque se nós temos a regra de que de destratar um funcionário é crime, destratar os advogados também é crime. Então, que se possa, sim, abrir processos administrativos para que se apure a responsabilidade daquele servidor. Porque eu acho que a partir do momento que se abrir processos e que se penalizar
penalizar aquele servidor que distrata uma vez, distrata duas e não tem nada contra ele, a tendência é nós aumentarmos o desgaste entre a advocacia e o tribunal, entre os advogados e a secretaria. Por isso, precisamos de medidas certas, determinadas, e para que o quê? Para que haja respeito mútuo, e com respeito mútuo há um trabalho bom do meu lado, como há um trabalho bom do seu. Exato. Eu costumo dizer que prerrogativas são um instrumento de sobrevivência. Prerrogativas são um instrumento de sobrevivência profissional dentro da advocacia, não são privilégios, não são direitos que são dados à toa e a bel prazer. Porque com o exercício das nossas prerrogativas, com respeito às nossas prerrogativas, nós também garantimos o direito dos nossos jurisdicionados. Exato. E em relação também aos jurisdicionados, como a senhora imagina, como a senhora vê a aproximação do Tribunal de Justiça, especificamente o Tribunal de Justiça do Estado, do Piauí, com a sociedade como um todo? Há essa aproximação da população com a secretaria, com a jurisdição, deles entenderem que podem se sentir protegidos pela justiça? Confesso que entendo que não. Eu acho que é um ponto que precisa ser muito mudado nesse ponto. Que sempre questionam por que o tribunal estava tão próximo do fórum, era tão fácil, você resolvia aqui e já ia para o tribunal para resolver. Por que tanta essa distância? Porque eu entendo que há necessidade dessa união, dessa aproximação dos desembargadores para com os advogados e para com o público em geral. Porque hoje, infelizmente, nos foi tirado até esse contato mais próximo, esse contato físico. Hoje, às vezes, para você falar com o desembargador, você tem que tentar uma chamada de vídeo. As nossas defesas orais, muito importantes serem presenciais para que você, o desembargador, esteja ali lhe ouvindo e atento ao que você está falando, foram reduzidas a você fazer gravações que você não sabe sequer se os desembargadores ouvem ou não. Se nós já tínhamos a dificuldade de ter o respeito do desembargador nos ouvindo, imagine essa questão que você já vai, manda seus memoriais e já tem o quê? Aquela decisão já está formada. Como é que você vai sentir que você foi ouvido? Que aquele memorial seu, que poderia ter mudado aquele voto, foi pelo menos visto. Então, acho que falta demais essa falta desse contato, desse lado humano dos desembargadores, que precisa o quê? Precisamos de gabinetes abertos, precisamos de ter acessibilidade, precisamos de o quê? De ter um assessor nas varas, um assessor no tribunal, para que esteja ali presente para nos ouvir. Se o desembargador não pode, mas tem uma pessoa ali que faça as vezes dele. Porque esse contato humano é muito importante, tanto para a nossa profissão, como para nossos jurisdicionados, para tentar demonstrar o direito que almejamos. Inclusive, é até uma situação de corriqueira do próprio jurisdicionado, da própria parte em processo judicial, querer conhecer quem é o juiz que está atuando no caso dele. Isso, sempre quem é o desembargador que está no meu caso. Isso. Eu conheço, tem alguma foto dele, eu não sei como esse Qual é o nome dele? Exato. E aí, aproximando também isso da população em geral, esse contato, essa possibilidade de ir conhecer a secretaria, conhecer o desembargador, despachar junto com o advogado, ter a oportunidade de falar sobre o seu problema, sobre a sua questão, também aproxima. Ajuda o magistrado, ajuda a desembargadora a ter esse tato, a ter esse apelo social com a população. E também, já falando disso, eu gostaria de também puxar uma pauta que eu imagino que é uma bandeira que a senhora levanta. A senhora é uma mulher advogada, começou a sua advocacia aí como a senhora mesmo diz, aí no puxão de cabelo, na luta ali. No dia a dia. No dia a dia. Então, como que a senhora pretende trazer essa pauta feminina, a senhora como advogada, como militante e agora candidata a desembargadora, como que a senhora imagina a garantia
dos direitos da mulher advogada que está gestante, que está lactante, que precisa de acesso nos tribunais, que precisa despachar rapidamente com o desembargador? Essa pauta da mulher, da paridade, é muito importante. Você sabe, como todos os jurisdicionados, da dificuldade nossa nessa luta diária, porque não temos só 2 jornadas, muitas vezes temos 3, 4 jornadas. É mulher, é mãe, é advogada, ajuda na família. Então, isso, a necessidade dessa sensibilidade na hora de que nós temos uma gestante, nós temos uma lactante. Foi feito o berçário lá no fórum, não sei se ainda está em funcionamento. Tinha regras que o quê? Se você estava gestante, você tinha prioridade no atendimento das suas audiências e tudo, que é muito desrespeitado. Eu mesmo, que tive gêmeas prematuras, eu tive muitos problemas porque eu tive que me afastar da advocacia, porque eu tive que fazer uma escolha entre a vida das minhas filhas, a preservação da saúde dela e o trabalho. Então, eu acho que isso... Há necessidade de medidas junto ao tribunal, que nunca teve uma desembargadora pelo 5º Constitucional, uma mulher. Todos os que foram escolhidos até hoje, não digo assim pela advocacia, mas quem tem o poder do mando, da caneta, foi o quê? Sempre a escolha de um homem. Mulheres são competentes, são capazes, são determinadas. Mulheres são fortes e a fortaleza feminina é necessária para dar mais humanidade ao tribunal. A luta pelos direitos da mulher advogada, da mulher que necessita daquele amparo, daquela urgência no seu caso, ela precisa ser trabalhada junto aos desembargadores, para que criemos a possibilidade de novas resoluções, para dar celeridade e que se dê cumprimento a essas regras de quê? De preferência, de audiência, de atendimento, como já é dado em outros casos. Então, falta isso. Se você, por exemplo, é uma mulher, é idosa e há necessidade que ela tenha acesso e prioridade no transcorrer do seu processo também. Por que não? Porque há necessidade desse amparo também. Porque nós precisamos disso. Ninguém quer ser superior a ninguém. Quer-se apenas respeito. Respeito o quê? Respeito o homem, respeito a mulher, respeito às competências. E, com isso, há necessidade, sim, de regras e normas específicas para que tenhamos o quê? Audiências para a gestante e lactante. Não pode que se possa marcar uma nova data, que ela tenha como colocar no processo essa observação e ela seja respeitada. Que muitas vezes a gente, quando coloca um fato desse no processo, o juiz, sim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, você tem. Você tem sim, porque você está ali para julgar, respeitar os direitos. E os direitos devem ser igualitários entre todas as partes. Exatamente. É uma pauta, um apelo de grande relevância nesses últimos anos, inclusive com relação a prerrogativas, né? Da mulher, da advogada lactante, que por diversas vezes, por diversas situações, que foram aí aos jornais, de ser impedida de permanecer no local de julgamento, no local da audiência, porque está com o seu filho pequeno, ou porque está amamentando, ou mesmo de deixar de dar aquela preferência para aquela advogada. É também uma violação, claro, obviamente, de gênero, por ferir a própria dignidade da mulher advogada, dessa profissional, como também uma violação de prerrogativas. E aí toda violação de prerrogativas atinge a sociedade como um todo. Atinge não somente aquela advogada que está ali necessitando no momento da atenção judiciária, mas também do jurisdicionado, que também precisa do trabalho daquela advogada e que muitas das vezes se vê representado por ela. Poxa, se a minha advogada não está tendo esse direito representado, esse direito reconhecido num tribunal, quem dirá eu? Mas outro ponto que eu acho relevante também é que precisamos da união da advocacia nesse ponto. Já tivemos casos aqui em Teresina
que não posso dizer o nome, mas temos uma advogada que tem 2 filhas e o quê? Por ser mãe solteira, ela ia, quando tinha a Wanda OAB, ela o quê? Ela ia para tribunal, para fora, para a vara, com as 2 filhas e a babá. Nossa. E uma vez, entrando na van do advogado, infelizmente, um ato infeliz de um advogado que foi dizer que lá era uma van de advogado e não uma creche. Então, o próprio colega fere a prerrogativa e o direito de um advogado que necessita exercer sua profissão com pilera, fazendo palavras jocosas e para diminuir. E o quê? A força dela é o quê? É superior por quê? Porque ela trabalha além da sua necessidade, ela trabalha pela necessidade da sua prole, da sua família. Certo. Então, doutora, estamos caminhando para os minutos finais da nossa entrevista. O tempo está passando bem rápido. Quando a conversa flui, que a gente consegue discutir esses temas, parece que o tempo voa. Mas eu gostaria de saber da senhora, já para encerrar, sobre a automação do sistema judicial, sobre a implantação de inteligência artificial para dar celeridade para o jurisdicionado, celeridade no andamento processual. Qual a sua posição em relação ao uso da inteligência artificial nos tribunais? A inteligência artificial ela veio para ficar. E ela precisa ser desenvolvida. Só que a inteligência artificial ela não pode substituir a mente humana, o emocional. Eu entendo que a inteligência artificial ela deve ser utilizada, por exemplo, para uma citação, contagem de prazos, despachos simples que ela já tenha como saber que se eu já tenho uma inicial, se eu já tenho uma contestação e o próximo passo seria o quê? Intimar a parte autora de uma réplica, despachos simples, porque isso aqui, como ela tem já a inteligência de saber o que está disposto no código, esses pontos dariam mais celeridade processual. Então, agora, a substituição da mente humana para fazer sentenças, eu discordo totalmente. Entendo que deve ser utilizada apenas como algo a mais para dar celeridade processual. Se me permite, gostaria de um ponto das minhas propostas é o quê? A limitação do uso da IA para essas funções básicas, proibindo o uso por juízo de que se faça sentença, que se tire esse trabalho dele, essa visão dele, o emocional da análise processual neste ponto. Então, a IA é importante para contagem de prazo, despachos simples, citações, lembretes, porque nós temos a mente humana é falha, pode falhar. Então, se você está dentro de uma secretaria e o processo foi para a sua caixa, a IA pode controlar aquela sua caixa, lhe mandando lembretes, dizendo o que falta, quantos dias você está com aquele processo, qual o seu prazo. A IA serve tanto para nós, advogados, também para os serventuários da justiça, para os juízes, para os desembargadores. Então, nesse ponto, ela é muito importante. Depois, se me permite, gostaria de colocar alguns pontos que entendo essenciais para dar celeridade aos processos. Entendo. Então, o uso da inteligência artificial, o senhor vê justamente para isso, né? Para dar essa celeridade, para garantir que os processos não fiquem parados em secretaria. Isso. Né? Realmente é uma situação que a advocacia já está cansada. Né? E aí nós estamos vendo que está sendo uma crescente o uso da inteligência artificial para proferir decisões judiciais. Né? Já temos casos, inclusive, de magistradas que já foram aposentadas compulsoriamente por conta desse uso, por conta do uso indiscriminado da inteligência artificial para proferir uma decisão que não tem, às vezes, a maioria das vezes, qualquer relação com a causa. Exatamente. Não tem esse tato. Isso. Mas, doutora, para chegarmos no final da nossa entrevista, aqui eu acho que se a gente fosse conversar sobre todas as grandes pautas e as pautas mais importantes para a jovem advocacia, nós passaríamos aqui o dia inteiro, e com razão, porque são todas de grande relevância. Mas eu gostaria de saber da senhora, doutora Cristiane, o que lhe diferencia
dos seus outros concorrentes, dos demais concorrentes. O que a doutora Cristiane está trazendo de novo? Qual é a sua pauta de maior força, a sua bandeira, aquilo que a senhora acha que, quando chegar no Tribunal de Justiça, se assim a senhora for escolhida, a senhora vai apresentar logo nos primeiros dias, nos primeiros meses de mandato? Obrigada. O ponto que eu coloco é o quê? Que a militância é um dos pontos diferenciados em relação aos candidatos como um todo. Cada um tem seu tipo de militância, mas a militância, aquela de balcão, aquela do dia a dia, ela lhe diferencia para saber o que é que nós realmente estamos precisando para ter um melhor contato e um melhor desenvolvimento lá quando chegarmos no cargo de desembargadora. Pontos relevantes que coloco. Caso almeje e consiga chegar ao caso, é o quê? Sempre o gabinete aberto. O gabinete é aquela do quê? Do tato, do trato, de ter sempre você aqui que precisa conversar comigo, eu estar lá presente. Se eu não posso, um assessor meu. É tanto que uma das minhas proposições é o quê? Gabinete aberto. Se não dá para fazer tudo numa manhã, que se tenha 2 turnos. Um turno para as questões dos plenários, para a oitiva, para conhecer os advogados que queiram conversar, o turno da tarde, interno, principalmente só para os julgamentos e as conversas ali com sua assessoria. Ponto importante que quero colocar lá é o quê? Da possibilidade de trabalharmos para que cada gabinete, cada vara, deixe um assessor para o quê? Contato com os advogados, contato com os jurisdicionados, para que ele colhe aquela informação, qual é a necessidade e dê trato e celeridade a isso. Transmita para o juiz e para o desembargador, que não pode te atender, e demonstre ali de forma resumida o anseio e a necessidade. Outro ponto que quero trabalhar junto aos desembargadores é o quê? Necessitamos de regras, de prazos para os juízes da capital e juízes do interior. Se há necessidade de material humano, que se possa ver a viabilidade de novos profissionais, mas a cobrança do trabalho desses profissionais. Possibilidade o quê? De datas, prazos. Se você entra com processo hoje, criemos um prazo. Da data da entrada, 60 dias, tem que ter audiência do Sejusc. Porque todos sabem que com a mudança do CPC, a contestação, o prazo da contestação, não tem mais da tua citação. É quando tiver audiência, começa a ter o prazo. Então, depois da conciliação com o Sejusc, não foi possível, começa a ter o prazo da contestação. Feita a contestação, já assim que acaba o prazo dos 15 dias, já determinada da réplica, acabou esse prazo, havendo necessidade, mais 60 dias tem que marcar audiência de conciliação. Análise de um servidor neste ponto. Teve necessidade, o processo demanda testemunhas, demanda perícia, demanda algo que há necessidade de fazer uma audiência de instrução, delimitar que ela seja feita em 90 dias. Nós teremos, num prazo de 6 meses, de menos de 1 ano, já temos audiência de conciliação do Sejusc. A audiência de conciliação é uma instrução, porque o que demanda hoje o prejuízo nos processos quando há necessidade de perícia. Hoje, para se ter uma perícia ou contábil ou perícia médica, os processos simplesmente param, porque nosso tribunal não tem um médico contratado, não tem um perito. O juiz pede, oficia o CRM se dá por calado, e o quê? E fica, e cadê o descumprimento da ordem judicial? Se descumpriu a ordem judicial, penalizar. Outro ponto relevante, e principalmente para a advocacia, que é o que eu abraço, porque foi como eu comecei e sei da dificuldade, é o quê? A valorização dos honorários do advogado dativo. O advogado dativo seja contratado só entre os jovens advogados e com honorários dignos, e que esses honorários sejam pagos metade logo no início para dar apoio financeiro ao advogado que abraçou aquela causa e a metade no final. Porque quem trabalhou como advogado dativo sabe que se recebeu, foi 1 ou 2 vezes, nunca recebeu nada, porque a regra do dativo, além do valor baixo, você só recebia quando transitava em julgado. Retorno das nossas defesas orais presenciais. Defesas orais presenciais para o quê? Para que tenhamos o conhecimento que aquele desembargador nos ouviu, nos atendeu, porque muitas das vezes uma defesa oral pode mudar a sua cabeça. Então,
Pois sabemos o quê? Que diante do grande volume processual, muitas vezes, o único que analisa detidamente o processo é o desembargador relator. Os outros acompanham, ouvem o relatório, leem o voto e votam junto. Por quê? Com a mudança agora, o quê? A votação tem que ser unânime. Se não for unânime, tu vai ter que chamar mais 2 desembargadores para ir votar. Até isso está sendo desrespeitado. Porque se nós temos, está bem aqui, eu estou com um caso que tem 2 votos e um voto contrário, o desembargador, por não concordar, pediu para que o voto dele constasse. Se houve um conflito, era obrigatório a desembargadora relatora chamar outros, e eles não estão chamando, estão o quê? Atropelando o nosso CPC, atropelando nossa Constituição, que, infelizmente, nossa Constituição está sendo rasgada, nosso CPC está sendo ferido. Por isso, a necessidade da nossa união, de termos o quê? O advogado militante é que conhece, para quando chegar lá, o que estamos precisando aqui, nas varas da capital, nas varas do interior, para que o quê? Junto, ser uma voz a mais com os demais desembargadores que também estão lá do 5º Constitucional, para que juntos possam unir forças pela advocacia, sim, com medidas efetivas, com medidas claras, com medidas não ilusórias. Por isso que eu coloco que tenhamos regras, tenhamos normas, mas que quem não cumprir tem as penalidades. Se você coloca que o desembargador está descumprindo essas normas e esse prazo, que ele não possa fazer a questão da progressão para ser desembargador por merecimento. Como é que um desembargador vai ser por merecimento se ele passa 3, 4 anos para marcar uma audiência? Realmente são... Efetividades como essas são necessárias e elas só podem ser propostas por quem vivencia. Quem não vivencia a advocacia do dia a dia não tem como lá nos defender. Exatamente, doutora. Bom, doutora Cristiane, foi um prazer enorme estar com a senhora aqui hoje. Agora eu só quero pedir meu voto. Inclusive já ia abrir um espaço para a senhora. Esse é o momento da senhora se dirigir à jovem advocacia como um todo, à advocacia, na verdade. A senhora pode pedir o seu voto, falar um pouco rapidamente da senhora. Tá, esse é o seu momento. Tá, obrigada. Boa noite. Agradecer aqui essa oportunidade desse podcast para conhecer em uma fala franca, sincera, como tenho pautado minha vida. 25 anos de advocacia com seriedade, ética e, principalmente, seguindo os princípios constitucionais que nos norteiam. Convido os jovens advogados, a advocacia em geral, para conhecer mais detidamente as minhas propostas, para demonstrar a nossa necessidade. Advogado do dia a dia, advogado que trabalha, advogado que conhece do que você precisa, do que você está necessitando, é advogado que merece estar lá no tribunal para nos defender e nos representar. Então, jovem advogado, conheço a sua necessidade, porque já vivenciei ela, já superei muitas dificuldades que tinha na jovem advocacia. Já trabalhei em pequenos escritórios, passei mais de 19 anos em grandes escritórios e após o nascimento das gêmeas, tive coragem, juntamente com meu marido, e montamos nosso próprio escritório. E vocês sabem a dificuldade que é de montar um escritório próprio. Então, nós precisamos dessa valorização. E essa valorização da advocacia é necessária lá também com os desembargadores, para que eles intervenham com juízes, com os serventuários, para que tenhamos efetividade, celeridade e respeito no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Por isso, no dia 22 de setembro, lembre dessa advogada militante de 25 anos, mulher, mãe, esposa, e que luta dia a dia por ela, pela família, pelas filhas. Então, 22 de setembro, vote Cristiane Furtado. Vai ser online, uma votação simples, da sua casa, do seu escritório, você abre o site da OAB, lá coloca seu CPF, autentica com certificado digital e lá vai aparecer os 19 candidatos aqui. Então, peço que coloque o nome de Cristiane Furtado nesta valorosa eleição do 5º Constitucional, para que tenhamos uma advogada militante. Obrigada e boa noite a todos.
Muito obrigado, doutora Cristiane. Mais uma vez foi um prazer ter a senhora Igualmente. aqui com a gente. É um prazer conversar com a senhora sobre a advocacia. Uma pessoa que traz sempre grandes apontamentos, grandes histórias. Eita. Muito obrigado. A APAC agradece a sua participação. Eu é que agradeço muito essa oportunidade, que você sabe que há essa luta diária de uma campanha solo, sem apoio político, sem apoio financeiro de grandes equipes, de grandes escritórios, é uma campanha mais penosa, mas vou continuar nela firme e forte, porque o que tenho? Eu tenho o meu nome e tenho vocês para me ouvir. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Até mais, até o nosso próximo episódio. Boa noite a todos. Boa noite.